Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. E hoje é 9 de fevereiro de 2022. E esse vídeo tem por título 80 sinais de que estamos nos últimos dias, ou que estamos nos fim dos dias, no fim dos tempos, que estamos próximos do retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para dar início aos 7 anos de tribulação e grande tribulação e o retorno para estabelecer o seu reino milenar. No livro de Mateus, abra sua Bíblia no capítulo Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16 e o verso 2 e o verso 3. O Senhor Jesus, ele é pedido um sinal para ele. E ele diz o seguinte aos fariseus. Ele responde: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, ou seja, vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber discernir a face do céu e não saber discernir os sinais dos tempos. Então, o Senhor Jesus aqui faz uma exemplificação com a natureza. De fato, isso acontece quando fim da tarde, quando está o sol se pondo e o céu fica avermelhado, pode ficar certo que no outro dia haverá um dia de sol, haverá um bom tempo, um dia ensolarado. Eu já confirmei isso diversas vezes. E quando eu vejo o céu assim, eu já sei que no outro dia vai fazer sol. Não tem como. No outro dia não chove de jeito nenhum. Sempre faz um sol bonito. E pela manhã se diz que há tempestade porque o sol está vermelho sombrio. E aí ele mostra para os fariseus que eles são hipócritas, porque eles sabem discernir a face dos céus, as coisas que acontecem na natureza, mas eles não sabem discernir os sinais dos tempos. Quer dizer que existe, o Senhor Jesus ia deixar sinais dos tempos que iam demonstrar que era o fim dos tempos, porque eles pediam um sinal ao Senhor Jesus. E nós aqui vamos falar de uma forma rápida, bem resumida, 80 sinais de que estamos no fim dos tempos, de que estamos nos fim dos dias, de que estamos nos últimos anos, talvez últimos meses, últimas semanas. Não sabemos, o arrebatamento pode ser qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Então isso vai mostrar esses sinais de que eles se intensificaram, muitos estão se intensificando e muitos vão se intensificar mais ainda, confirmando que o Senhor Jesus ele volta em nossa geração. Você faz parte dessa geração, eu faço parte dessa geração. E eu acredito que nós vamos ver o arrebatamento. Eu creio que nós não temos mais muitos anos aqui, 10, 20, 30 anos aqui. Possivelmente nós iremos embora logo, arrebatados no arrebatamento da igreja. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já fiz ele, mas foi deletado no canal, eu tive que deletar. E é tão forte que eu não quis perder. Mas eu não posso postá-lo aqui por conta de fundo musical, direitos autorais. E esse fundo que eu estou colocando aí não tem direitos autorais, que é da própria plataforma do YouTube. Então nós vamos aqui mostrar 80 sinais. Eu não vou demorar. O primeiro sinal, um dos primeiros sinais aqui que nós relatamos, e eu classifiquei 80. Sentei e saí descrevendo 80 sinais. O primeiro sinal que eu coloquei
é o aborto. O aborto é um grande sinal, porque mata as crianças, tira a vida das crianças, e é uma abominação a Deus matar as crianças antes dela nascer, no ventre da sua mãe. Então, hoje a lei, há países que já estão autorizando, que já fizeram leis para apoiar esse procedimento. E há movimentos que apoiam esse movimento. Então, está crescendo no mundo inteiro. Muitos países já estão permitindo, estão fazendo leis para defender esse procedimento. Esse é o primeiro sinal aqui da nossa relação. O segundo sinal é a adoração ao diabo. Então hoje está sendo comum adorar Satanás. Hoje não está se repudiando mais dizer que é satanista, que adora Satanás. Os filmes estão por aí mostrando uma certa apologia ao diabo. Muitas séries estão mostrando isso. Satanás está sendo adorado abertamente ao público em todos os segmentos da sociedade e da mídia. Então, o segundo sinal é a adoração ao diabo, que está crescendo fortemente. O terceiro sinal é assassinatos e homicídios. Então, se você perceber, você vê que nos tempos de Noé, e o Jesus disse que seria como nos dias de Noé, assim seria a vinda do Filho do Homem. Então, o mesmo quadro, cenário da época de Noé está se repetindo hoje. Então, está havendo um número crescente de violência. E essa violência leva a homicídios e assassinatos. Hoje se mata por R$1, se mata por bobagem, por uma discussão, um bate-boca. Ainda outro dia eu vi um casal, né, na reportagem, viviam super, hiper bem, toda a família atestou isso. E numa discussão, o camarada pegou a arma e matou a esposa. Do nada. Numa discussão. Foi uma discussão. Então se mata do nada. Por nada se mata hoje. Se assaltar a pessoa e não tiver R$1 para dar, tá arriscado morrer. Então, homicídios e assassinatos estão estampados nas televisões, nos jornais, nas revistas, na mídia, na internet, nas plataformas, nas redes sociais. Assassinatos e homicídios estão crescendo. E iniciou lá, quando Caim matou Abel. E o próprio diabo é chamado de homicida desde o princípio. O Senhor Jesus disse isso lá em João 8,44. Esse é o terceiro sinal. Assassinatos e homicídios crescendo. Na nossa geração isso está sendo comum. Hoje matar uma pessoa. Muito fácil hoje. As pessoas estão matando facilmente. Sem ter nenhum ressentimento. Sem ter nenhum sentimento de compaixão para com a pessoa que mata. O quarto sinal é o ateísmo. A descrença em Deus também está crescendo assustadoramente. Eu mesmo tenho na minha família um sobrinho que eu ministrei sobre ele, expulsei um demônio dele, levei ele a ter um conhecimento de Deus, a ter uma vida com Deus, andava comigo, pregava comigo, expulsava demônio comigo, orava comigo noites e madrugada. E ele de repente entrou na faculdade, se desviou, entrou na faculdade e passou a estudar as filosofias e ideologias e vídeos científicos. E hoje ele não suporta Deus. E hoje se tornou ateu. Hoje ele diz claramente à mãe, a qualquer um, a mim, que Deus não existe. Então na minha própria família tem um testemunho desse. O ateísmo está crescendo de uma forma assustadora. Esse é o quarto sinal. A descrença em Deus, a existência de Deus, o ateísmo. O quinto sinal é o avanço tecnológico. Esse é um dos mais fortes também, porque foi profetizado por Daniel.
lá em Daniel capítulo 12, quando ele diz que a ciência se multiplicaria. O avanço tecnológico, então de 1950 para cá, com a invenção da TV, né, que veio surgir a rede de televisão, daí em diante vieram os satélites, vieram o computador, vieram uma série de tecnologias que nós estamos presenciando hoje no nosso momento. A tecnologia está crescendo de uma forma que até robôs hoje, robôs com sentimento, robôs sentindo dor, robôs que expressam sentimento, que até, se brincar, até choram. É o avanço tecnológico, né? O homem explorando o universo, as galáxias, explorando os planetas, explorando as galáxias, as estrelas, explorando coisas inimagináveis. Veja que esse avanço está profetizado, que nos últimos dias haveria esse aumento crescente do conhecimento da ciência. O avanço tecnológico é o quinto sinal. Sexto sinal, a avareza. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro está realmente também profetizado. O apóstolo Paulo, lá no livro de Timóteo, ele diz que haveria homens avarentos nos últimos dias. Você vê que hoje as pessoas elas estão mais amando o dinheiro do que as próprias pessoas. Elas estão casando por dinheiro, elas estão separando por dinheiro, elas estão matando por dinheiro, traindo por dinheiro, elas estão deixando Deus por dinheiro, estão se afastando do cristianismo, estão se afastando do Senhor por dinheiro, elas estão negando a Deus por dinheiro, elas estão amando mais o dinheiro do que a Deus. A avareza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos cristãos e dentro das igrejas está se buscando mais ao dinheiro do que a Deus. Está buscando mais a prosperidade com esse falso evangelho da prosperidade do que buscar o Espírito Santo, do que buscar a presença de Deus. Sexto sinal. Sétimo sinal, a fome. A fome também está crescendo e durante a tribulação, os 7 anos, haverá uma fome a nível mundial em todas as nações por causa do cavalo preto que vai se manifestar. E as coisas vão ficar caríssimas. Caríssimas. O dinheiro de um dia de trabalho vai custar um punhado de farinha. Vai custar caro, né? Por conta da fome que vai se desencadear no mundo. Mas nesse momento já a fome está crescendo com essas crises mundiais e a pandemia. Tudo mostra que o Senhor Jesus está realmente voltando e que estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. O oitavo sinal, blasfêmias e rebelião contra Deus. Eu acho que você que está me ouvindo sabe de fatos que a mídia e que as redes sociais mostraram aí diversas pessoas blasfemando abertamente e se rebelando contra Deus. Isso é fato, né? Hoje está muito comum blasfemar contra Deus. Dizem ser uma opinião e que todo mundo tem que respeitar essas opiniões, né? Eles dizem e nós não aceitamos isso. E essa blasfêmia contra Deus traz consequências, porque de Deus não se zomba. As blasfêmias e rebelião contra Deus é o oitavo sinal. O nono sinal é a bruxaria e ocultismo. Então a bruxaria e ocultismo estão presentes nos jogos, estão presentes nos filmes e nas séries de TV. Como tem uma série mesmo, né, na Netflix que é Lúcifer, o nome da série. Há um jogo chamado Lúcius, é um jogo de um menino, e esse menino no jogo mata toda a família, avô, avó, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, sai matando todo mundo no jogo chamado Lúcius, que na verdade é o filho de Lúcifer, esse jogo. Eu vi ele ser lançado há algum tempo atrás, quando eu trabalhava com isso, com computadores, instalação de jogos. E aí pesquisando vi esse jogo e pude observar o quanto esse jogo manipula as crianças a matarem
família, pai, mãe. Por isso que cresce o número de jovens que mata irmão, que mata pai, que mata amigo, que mata tio, que mata avô, que mata avó. Tudo isso é uma bola de neve. Por quê? Porque são influenciados pela bruxaria, o ocultismo presente nos filmes, presente nos jogos e nas séries de TV, não é? Filmes aí que ensina você a ser bruxo, que ensina você a fazer magia, feitiçaria e etc. Então, o 9º sinal, bruxaria e ocultismo. O 10º sinal, Jesus falou lá em Lucas capítulo 21 e o verso 11, que haveria sinais do céu e coisas espantosas. Então, coisas espantosas, nós temos visto coisas espantosas realmente se mostrando. E essas coisas espantosas foi profetizada pelo Senhor Jesus para o fim dos dias, para o fim dos tempos antes do retorno dele. E nós temos visto isso. Coisas bizarras, animais aí que nascem com aparência de humano e uma série de coisas aí que agora não dá tempo de falar. Mas há muita coisa espantosa aí. No YouTube tá cheio de coisas espantosas aí que as pessoas ficam admiradas, espantadas. Entre tantas outras coisas espantosas que se mostram nos céus e no mar e etc, etc. Esse é o 10º sinal. O 11º sinal, corrupção. Brasil é um dos campeões em corrupção, né? Nosso atual governo realmente está trabalhando para acabar com isso, mas é profetizado e isso só vai acabar quando o Senhor Jesus retornar a esta terra e estabelecer o seu reino. Enquanto for o governo dos homens, vai existir corrupção, não tem para onde. Qualquer governo que entrar vai ter corrupção. Por quê? Porque a tendência é aumentar. Esse sinal é um sinal. Corrupção. Os homens estão corrompidos por dinheiro, por ganância, por benefícios, por vantagens. E aí se corrompem na política e através de um cargo e em outros segmentos públicos e da sociedade está se corrompendo. Até mesmo empresas privadas tem corrupção. Sinal da volta e do fim dos dias, da volta do Senhor Jesus. O 12º sinal, crescimento populacional. Hoje nós temos acredito que mais de 8 bilhões de pessoas. Não é a época de Noé, mais uma vez Jesus disse que seria como no dia de Noé, e um dos cenários de Noé da época era o crescimento. Os homens começaram a se multiplicar sobre a terra. E Deus resolveu extinguir com a raça humana, porque eles começaram a crescer e se destruir uns aos outros. Então o crescimento populacional está comprovado, isso aí é fato. 8 bilhões ou mais de seres humanos na Terra. Nunca houve uma época assim. Por quê? Porque são os fins dos tempos, os últimos dias. Este é o 12º sinal. 13º sinal, crimes ambientais. Então, muitos crimes de queimadas. Nós tivemos isso aqui no Brasil. Nós tivemos o derramamento de óleo no mar, nos mares. Aqui também no Brasil e em outras partes. Nós temos visto crimes ambientais da fauna e da flora. Nós temos visto isso também crescendo, aumentando, frequente. Também é um sinal dos últimos dias. A maldade é a própria natureza. Crimes contra animais é o 14º sinal. Crimes de crueldade, de maus tratos. E hoje virou lei mais severa maltratar cães e gatos, maltratar animais. Por conta do aumento, né, da crueldade e dos maus tratos aos animais, foi preciso fazer essa lei que venha punir com mais rigor aos criminosos contra animais. O 15º sinal são crimes contra as crianças. E esses crimes envolvem tanto assassinato, como maus tratos, como a pedofilia. Né? Não tem nem comentar. Você sabe
e querem colocar até a pedofilia como uma doença e não como um crime. Veja que está chegando a esse ponto. Por quê? Porque é o fim dos dias, que é o fim dos tempos. Então o mal está sendo visto como bem. O mal está sendo visto como bem. O amargo como doce. As trevas está sendo vista como luz. E a luz como as trevas. O bem está sendo visto como mal. Fazer o bem hoje e ser honesto está sendo mal visto. Porque estamos nos últimos dias. Crimes contra as crianças, 15º. 16º, crime contra os idosos. Aí você vê aumentando também abandono de idosos e maus tratos a idosos. Filhos que maltratam, que abandonam, que jogam, né, num asilo e deixam o idoso em casa muitas vezes passando fome. Muitas vezes se apodera do salário do idoso. Não tem nenhuma compaixão, nenhuma consideração e respeito para com o pai, com o avô, com a avó. Foi idoso, muitos filhos, muitos sobrinhos, muitos netos se aproveitam disso e roubam e ficam com salário, com o dinheirinho do idoso, da idosa, e maltrata, e agride, e bate. E temos visto isso na TV aí, nos repórteres aí, exibindo essa situação. Uma outra, o 15º esse. 16º é o crime contra o idoso. 17º, criminalidade em geral. Todo tipo de crime está crescendo no mundo inteiro. Então, você já sabe que isso aí é fato, os repórteres mostram. 17º, criminalidade em geral está crescendo, porque a violência está crescendo. 18º, desrespeito, desonra aos pais. Isso aí também está profetizado pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias seriam desobedientes a pais e mães. Está lá em Timóteo, onde ele mostra os 18 tipos de pessoas, de homens, que seriam presentes, frequentes nos últimos dias. Então hoje as crianças, jovens, adolescentes, filhos, muitos estão desobedecendo e desonrando os pais, desrespeitando os pais, matando pai e mãe, como a Suzane Richthofen matou junto com os 2 irmãos Cravinho, matou o pai e a mãe dela. 19º sinal, divórcios e separações. Não tem o que falar, tem? São muitos divórcios. Hoje você encontra uma pessoa e você pergunta a ela, é casada? A maioria vai dizer, sou divorciado, separado, sou... Porque realmente ficou difícil, né, o entendimento entre as pessoas, porque o amor esfriou. Com o esfriamento do amor vem o desrespeito, vem a infidelidade, vem a traição, as facilidades de trair, e aí vem os divórcios e separações. As pessoas não querem mais se submeter, né, não querem renunciar nos casamentos, renunciar para viver um para o outro, renunciar, né, às diversões, renunciar traição, prostituição, pornografia, adultério, etc. e tal. E aí as pessoas chegam a divórcio e separações, problemas financeiros, não sentam, não conversam, não tem mais, né, a própria internet está afastando as pessoas e as pessoas estão dando ênfase mais a outras coisas do que ao próprio casamento. Aí vem os divórcios abarrotados nos fóruns, vários processos estão presentes nos fóruns, abarrotados por conta do número crescente de divórcio e separação. Também é um sinal da volta do Senhor Jesus e que estamos nos últimos dias. Então a coisa vai ficar feia em todas as áreas. O 20º sinal é doenças e epidemias e pandemias. Tenho que falar, nós estamos vivendo isso, momento difícil aí, né, dessa pandemia mundial que atingiu todas as nações, e agora essa gripe também, além de outras doenças, crescendo em todo o mundo. Esse é o 20º sinal. Não tem muito o que falar, porque todo mundo aqui que está ouvindo sabe. Não precisa nem eu comentar, porque todo mundo já está sabendo. O 21º sinal, escândalos. Vários escândalos dentro das igrejas. Então o escândalo está crescendo muito dentro das denominações, dentro das igrejas evangélicas. Esse é o 21º sinal, escândalos. Vários escândalos que deixam a gente estarrecido. 22º sinal, esfriamento do amor. Também, isso aí, esfriamento do amor ao próximo. E aí vem as violências, morte, traição, irmão traindo irmão, amigo traindo amigo, né?
família traindo família, pai traindo filho, filho traindo pai, esposa traindo marido, marido traindo esposa, por causa do esfriamento do amor. E aí vem as separações, vem os divórcios, porque o amor está esfriando, o amor ao próximo, o amor aos animais, o amor a Deus, acima de tudo, o amor ao Senhor, dentro das próprias igrejas, dentro do próprio evangelho, o amor ao Senhor, o amor à palavra, o amor às coisas de Deus está esfriando. Jesus falou isso lá em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos, foi de todos, mas de quase todos. Quer dizer, o número do esfriamento vai ser maior nos corações do que os que terão amor. 23º, estupros. Isso é um crime, além de crime, é um ato violentíssimo contra a mulher, contra idoso, contra a criança. Os estupradores estupram qualquer tipo de pessoa, não é? Criança, mulher, jovem, adolescente, idosa de 70 anos, já vi na TV casos de estupro. E crianças, 4, 5 anos, estuprada. Veja que é realmente um sinal fortíssimo do esfriamento do amor e da violência, da maldade do homem, como aconteceu nos dias de Noé, e que Deus vai agir, Deus vai intervir através da volta de Jesus e da grande tribulação, que ele vai derramar sua ira sobre este mundo por causa disso, por causa do pecado. 24º sinal, feitiçaria. Então, muita feitiçaria em todo o mundo, aumentando, crescendo o nível de feitiçaria. Aí vem magia branca, magia negra, mesa branca, mesa preta, todo tipo de feitiçaria, de feitiço, de bruxaria, de voodoo. A África é cheia disso. Feitiçaria, no Brasil também, está crescendo muito. Feitiçaria agora também em novela, em filme, né, ensinando feitiçaria na própria rede social e por aí vai. Feitiçaria, 24º sinal. 25º sinal, furtos e roubos. Isso aqui também. A violência, né, contra a pessoa, roubando celular, roubando arrombamento de casa, roubando carro, assaltos constantemente, furto de energia, roubos, né, de diversas formas que existem, roubos e furto dentro de instituições privadas, de instituições públicas, né, homens públicos furtando, roubando a nação, tudo é furto, tudo roubo. Também é um sinal. 25º. 26º, grandes sinais dos céus. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. O Senhor Jesus falou. Nos planetas, alinhamento dos planetas. Constantemente tem tido alinhamento dos planetas. Conjunções entre estrelas e planetas. Luas de sangue, luas de todo tipo, né? Sinais no sol, halo solar. Uma série de sinais. Aquecimento global por causa do aumento da temperatura do Sol, explosões solares, solemotos, que são explosões solares, e radiações terríveis para a Terra. Sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. Jesus profetizou isso em Lucas 21, 25. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. 26º sinal. 27º sinal, guerras. Não vamos comentar muito. Primeira e Segunda Guerra Mundial e tantas outras guerras e rumores de guerras que tem havido também é um sinal de que estamos nos últimos dias. 28º sinal, hedonismo, é a autossatisfação, a busca do prazer. Então hoje a busca do prazer, a busca da satisfação está sendo mais procurada, mais buscada do que a busca ao próprio Deus e ao amor verdadeiro. A busca do prazer, a autossatisfação. As pessoas buscam se autossatisfazer e elas fazem qualquer negócio para se autossatisfazer. Isso se chama hedonismo. É o 28º sinal. 29º sinal, heresia. Tem demais. A internet está cheio de herege e está cheio de heresias sendo pregadas aí na internet, no YouTube, né? E nas igrejas, nas denominações, muita heresia. Todo tipo de unção, unção do cuspe, unção da nudez, unção da fogueira, todo tipo de unção, tudo heresia. E tantas outras heresias
contra o nome de Jesus, contra a palavra de Deus, heresia contra Deus, heresia contra os princípios cristãos, heresias, né, contra o que a Bíblia nos apresenta, que é a verdade. Esse é o 29º. 30º sinal é a homossexualidade. Também é os dias de Ló. Estamos vivendo esses dias e crescendo assustadoramente, né, a homossexualidade em todo o mundo. 31º sinal, idolatria. Então hoje se adora cantor, se adora jogador de futebol, se adora ídolos, né? A idolatria está tomando conta da sociedade. Jovens, crianças, adolescentes adorando cantores, querendo imitar eles, dão a vida por eles, choram, esperneiam, querem abraçar, querem adorar, se prostrar, beijar, choram lágrimas de sangue por um cantor. Vai de madrugada, de manhã, de noite, passa o dia todo esperando para comprar o ingresso, tudo idolatria. Hoje as pessoas idolatram facilmente as outras e o próprio homem também está se idolatrando. Pessoas cultuando a si mesmo, cultuando o corpo, aí nas redes sociais, né? Pessoas exibindo seus corpos. Culto ao corpo é uma idolatria. Então a idolatria, né, está crescendo de uma forma assustadora. A idolatria é o 31º. 32º sinal, intrigas e inimizades. Então hoje há muita gente intrigada, até dentro do meio cristão, pessoas inimigas, pastor inimigo de pastor, pastor brigando com pastor, pastor com inimizade com pastor, igreja com inimizade com igreja, denominação que não pode o membro frequentar outra denominação. Aqui tem muito isso, aqui em Recife. Certa denominação proíbe que os seus membros vá em outra denominação do mesmo nome, com o mesmo segmento, só porque é de outro ministério. Então isso é inimizade, isso é inimizade, intriga entre líderes de denominações. Isso é sinal do fim dos tempos, dos últimos dias. 32º sinal. 33º sinal, porfias, brigas e discussões dentro dos lares, nos casais, nos relacionamentos em geral. Brigas e discussões, eu não tenho o que falar, porque eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que veem isso na sua própria família. Por causa de herança, irmão briga com irmão, se intriga de irmão por causa de dinheiro, por causa de dívida, por causa de tantas coisas. Estão se intrigando e ficando inimigos uns dos outros. Vizinho inimigo de vizinho, amigo se tornando inimigo do outro, no trabalho e em outras áreas da vida. O 34º sinal é o materialismo, amor aos bens materiais. Então hoje se tem mais amor a um carro, a uma moto do que a esposa. Hoje se tem mais amor a um carro, a uma moto do que ao esposo. Hoje se tem mais amor a um carro, a uma moto, a dinheiro, a bens materiais, a casa, apartamento, casa de praia, mais do que a Deus. Então, hoje se ama mais a um carro muitas vezes do que o próprio Deus, do que a própria pessoa que a pessoa se relaciona, que é casado. Em primeiro lugar está o carro, tá a moto. Em primeiro lugar está os bens materiais. E aí quando separam, se divorciam, aí vão brigar na justiça por esses bens. Muitas vezes até se mata por bens materiais. Isso é amor aos bens materiais, materialismo. 34º. 35º é a pedofilia, nós já falamos. 36º é a pornografia, também crescendo muito na internet e de diversas formas aí, envolvendo jovens, adolescentes, cristãos também estão, né, sendo escravizados por esse fato de pornografia, né? Muitos, até pastores, eu vi uma pesquisa disso, que nos Estados Unidos muitos estão envolvidos com isso, infelizmente. E aqui no Brasil não é diferente, e em todas as partes do mundo também não é diferente. Com certeza a facilidade leva muitos que estão insatisfeitos nos seus relacionamentos e levam a buscar na pornografia a satisfação sexual, a realização sexual, né? E todas as outras formas de pornografia. Esse é o 36º. 37º sinal é a prostituição. Também está crescendo.
E não podemos deixar de dizer que até mesmo dentro de igrejas cristãs a prostituição também tem crescido. Muitas vezes às escondidas, muitas vezes não se revela, muitas vezes se abafa o caso. Essa é a realidade. 38º sinal, rebeldia dos filhos. Também é notório isso. Os filhos estão ficando rebeldes. 39º sinal, crescimento das religiões. São milhares de religiões no mundo inteiro. Renascimento de Israel, 1948, dia 14 de maio, foi renascido a nação de Israel. E isso foi um dos maiores sinais para que o Senhor Jesus voltasse. Israel tem que estar estabelecido como nação. E em 1948, século passado, isso aconteceu, mostrando que nós estamos realmente nos últimos dias da igreja. Israel fará agora esse ano, dia 14 de maio, 74 anos. Fiquemos atentos. 41. 41º, satanismo. Satanismo também através da música rock, através de adoradores do diabo e de cultos a Satanás. E existe até a igreja de Satanás. O satanismo crescendo. 42º, crescimento das seitas também. Há milhares de seitas no mundo inteiro. 43º, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Também é um sinal fortíssimo e notório que o Senhor Jesus profetizou. 44º, soberba e presunção. Então o homem se tornou soberbo, também está lá em Timóteo, quando Paulo fala que os homens seriam soberbos, orgulhosos, que foi a origem do pecado de Lúcifer. 45º, sonhos e visões. Então muitas crianças, jovens, idosos estão tendo sonho. Criança de 3, 4 anos, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, estão tendo sonhos com a volta de Jesus, com os últimos dias, com o Apocalipse. E isso mostra que estamos nos últimos dias, porque está profetizado lá no livro de Joel e no livro de Atos também. Atos 2 e Joel 2 também. 46º, terremotos. Isso aí não tem muito o que comentar, porque isso aí é conhecido por todos. Vários canais aí têm mostrado várias notícias de terremotos fortíssimos em todo o mundo. 46º. 47º, tráfico de drogas. Isso está levando realmente à destruição das famílias e dos jovens. Tráfico de drogas crescendo e levando os jovens, crianças, adolescentes, e destruindo lares, destruindo família, destruindo cidadãos. As drogas estão realmente nos aeroportos aí, e a polícia está pegando muitos traficantes de drogas. Tráfico humano é o 48º. 47º, tráfico de drogas. 48º, tráfico de humano. Existe isso, irmão? Existe. Tráfico de humano. Pessoas sendo vítimas de tráfico, sendo vendidas, jovens, crianças, idosos, pessoas, moças, sendo vendidas para países, para prostituição. Isso nunca foi de existir no passado. Em nosso século, nosso tempo, isso tem aumentado fortemente. 48º, tráfico humano, crescendo. Sinal dos últimos dias. 49º, traição conjugal, que é o adultério. Também muito crescente. Jesus disse: trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Então a traição conjugal, adultério, está sendo um sinal. Por quê? Porque está levando a separações, divórcios e um número crescente de adultério, de divórcios e separações, por causa do esfriamento do amor, da falta de temor a Deus e a sua palavra. Também sinal dos fins dos tempos. O 50º sinal, tsunamis, também muito mostrado aí nas redes sociais e na mídia e na TV. 51º, vícios. Então hoje existe vício de cocaína, de maconha, de crack, de bebida alcoólica, vício de jogo, vício de todo tipo de vício. Vício de sexo, vício de prostituição. As pessoas estão dominadas por não ter o Espírito Santo. Elas
se deixam dominar pelo vício da droga, vício do roubo, vício, tudo que é vício. Vício de jogo de internet, vício de jogo de computador, vício de jogo de filme, vício de série. Tem gente que passa 24 horas assistindo série, que passa 24 horas vendo filme, vendo série, jogando. Os jovens passam o dia todo, 24 horas no computador. Deixa de comer, deixa de estudar por causa de vício. Veja que a mente das pessoas está dominada pelo maligno, viciando elas. Vícios 51º. 52º, violência. 52, violência. Não tem muito o que comentar também, porque isso aí é muito conhecido. A violência crescendo no mundo inteiro, e foi sinal lá, foi um cenário da época de Noé. 53, violência doméstica. Muita violência doméstica, ao ponto de hoje ter várias de família, né? É a Lei Maria da Penha, que foi, né, elaborada, a Lei Maria da Penha, para tentar deter a violência doméstica, a violência contra as mulheres nos lares, né? E mulher também, que violenta homem também. Comete violência, mata, agride homem também. É recíproco isso. 54º, apostasia. Então, afastamento, né? Afastamento do cristianismo, da fé, esmorecimento da fé, e apostatando, e muitas vezes partindo para outra, para uma seita, para uma religião, muitas vezes até para o satanismo. A apostasia é um sinal também dos últimos dias. 55, enganos nas igrejas. Isso aí é claríssimo, engano dentro das igrejas. 56, possessão demoníaca. Muita gente dentro das igrejas aí também, que dizem ser cristãs, dizem ser evangélicos. Eu mesmo expulsei demônio de muita gente, e a maioria era evangélico, a maioria era crente dentro das igrejas, falando língua, profetizando, e tinha demônio. Possessão demoníaca também da sociedade, porque as pessoas estão se envolvendo com bruxaria, com satanismo, adorando o diabo, abrindo portas de entrada para os demônios entrarem, e aí aumenta a possessão demoníaca. 57, falsos cristos, falsos profetas. Não tem muito o que falar, porque isso aí é claríssimo. Jesus deixou isso como um dos primeiros sinais do fim dos dias, do fim dos tempos, para a volta dele. Falsos cristos e falsos profetas. 58, perseguição ao cristianismo. Isso no mundo inteiro, principalmente lá no Oriente Médio, nos países fechados, né? O canal Portas Abertas mostra claramente essas perseguições ao cristianismo. E aqui no Brasil já está se desencadeando esse processo de perseguição aos cristãos, né? De cristofobia, digamos assim. 59, ódio a Deus e aos cristãos. Também Jesus profetizou que haveria isso nos últimos dias. O ódio a Deus, o ódio ao Senhor Jesus, a palavra de Deus e a tudo que se chama Deus. É um sinal fortíssimo de que estamos no fim dos tempos. 60, inversão de valores. Então hoje quem é honesto hoje é mal visto. Se você hoje quer ser honesto, quer andar certo, quer andar na linha, quer andar na presença de Deus, você é mal visto. É a inversão de valores. E o cara bandido, ladrão, né, até se querem colocar para ser candidato à presidência. Inversão de valores, né? 61, injustiças. Isso aí é demais. Está acontecendo muito no meio da sociedade. Injustiças em todos os segmentos. 62, mentiras. Então a mentira hoje é vista como verdade. Tem o que comentar? Não tem. Porque isso aí é claríssimo. A mentira hoje é vista como verdade. Hoje a pessoa fala mentira e quer levar vantagem, e tem levado vantagem em mentir, onde deveria dizer a verdade. Então a mentira, os mentirosos estão sendo bem vistos hoje, ao invés de a verdade. Porque a verdade é Deus, a palavra de Deus é a verdade, Jesus disse que ele era a verdade, e Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então tudo que é verdade hoje está sendo mal visto. E as mentiras estão sendo bem vistas, porque vem de Satanás. Então quem é do diabo vai apoiar a mentira. Quem é de Deus apoia a verdade. 63 é o 63 sinal. 63º, intolerância entre os irmãos. Também vemos isso constantemente entre as pessoas cristãs. 64, o egoísmo. O egoísmo também. As pessoas estão egoístas, só pensam em si. Amantes de si mesmo. Também é um sinal que Paulo deixou pelo Espírito Santo lá em Timóteo. E os homens seriam amantes de si mesmo. Egoísmo.
Mortes, 65. Mortes. Todo tipo de morte. Só pela pandemia morreu mais de 8 milhões de pessoas no mundo inteiro com essa pandemia. Só da pandemia, fora outras coisas, né? 66. Ambição. Então as pessoas hoje são ambiciosas, aqueles que não têm Deus, que não têm visão de Deus, que não têm temor a Deus. Muitas pessoas estão ambiciosas, só pensam em ambição, em ter, possuir, e passa por cima dos outros por causa de uma ambição. Trai por causa de ambição, né? Matam por ambição e etc. 67. Desunião. Então há muita desunião nos lares, nas famílias e até mesmo no meio cristão. 68. A música profana e satânica. Hoje também. Muitos grupos de rock, muitos cantores fazendo pacto com o diabo para que sua música faça sucesso e ele tenha sucesso, fama, glória, poder, riqueza, dinheiro, mulheres. A música profana e satânica, Satanás tem usado para destruir os jovens, crianças, adolescentes, destruir as pessoas, levar a adoração a ele através da música satânica e profana. 69. Ensinamentos da mídia, vários ensinamentos através de novela, de filmes, através da mídia, né? Ensinamentos contrários aos princípios e valores cristãos e bíblicos. 70. Incredulidade. Então hoje quase não está se crendo mais na palavra de Deus. Se crê mais no jornal, se crê num jornal, numa TV, se crê no que um repórter diz, mas não se crê no que a Bíblia diz. Então a incredulidade nas coisas de Deus hoje, na palavra dele, está muito crescente, porque estamos nos últimos dias. 71. Farisaísmo. Então hoje as pessoas, muitas vezes cristãos, estão valorizando normas, códigos e leis de homens, muito mais do que as leis do Senhor, do que os mandamentos do Senhor, que se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está sendo trocado pelas leis, códigos e mandamentos de homens e normas de homens, preceitos humanos, doutrinas de homens, sendo trocado os valores dos mandamentos de Deus pelos valores e mandamentos dos homens, que eles acham que é o certo. Zoofilia, o 72. Que é isso, irmão? É sexo com animais. Tem isso? Tem. Há muitas pessoas nas orgias, filmes pornográficos que são exibidos, que são feitos com sexo de mulher com animal e homens com animais, mulher com cachorro, mulher com cavalo, práticas sexuais com animal, com cavalo, com cachorro e etc. É uma realidade, sexo com animais. Isso aí leva a doenças, leva a uma série de consequências. E é uma abominação a Deus, está lá no livro Levítico. Sexo com animais, zoofilia. É um sinal fortíssimo dos últimos tempos. Isso é uma coisa que está rolando por aí afora, natural. Mas escondida por aí. Necrofilia, que é isso? Sexo com cadáveres. Tem isso? Tem. Tem grupo de rock que, nos seus rituais, faz sexo com cadáver. Já vi grupo de rock, já li sobre isso, já pesquisei. Necrofilia, sexo com morto. Isso é uma adoração a Satanás, isso é também um louvor, e isso é uma aliança que eles fazem também com Satanás. 74. Crença em ETs. Então hoje a crença em ETs é muito grande, que existe vidas em outros planetas. Até pastores aí na internet aí falam que existe, creem que existe ETs, que são seres que Deus criou e tal, é mais evoluído que o homem. Na realidade os ETs são demônios, são forças demoníacas. Príncipes, principados e hostes espirituais tomam forma, como diz em Apocalipse, são semelhantes a rã. Pode ver que um ET, eles são semelhantes a rã. Por quê? Porque é demônio, que mostra lá em Apocalipse capítulo 16. Mostra que saiu da boca do falso profeta, do anticristo e do dragão, 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Por quê? Porque são ETs, entre aspas, são demônios. ET é demônio. Esse é o 74. 75, aparições de OVNIs e ETs. Então eles estão aparecendo
desde 1948, 1950 para cá, que aumentou o número de aparições de OVNI, objeto voador não identificado, e apareceram também de ETs, o número crescente de ETs aparecendo para as pessoas, transfigurando, Satanás transfigurando, né, para enganar as pessoas e trazendo mensagens de paz, trazendo mensagens de uma nova era que vai surgir no mundo. Tudo isso são sinais do fim dos tempos. Satanás sabe que nós estamos no fim dos tempos, e aí ele está divulgando as ideias dele, preparando as pessoas para receber o anticristo e receber essa nova era de falsa paz que o anticristo vai trazer. 75, aparições de OVNIs e ET. 76 é o evolucionismo, a crença na evolução. Não foi Deus que criou o mundo, foi a evolução. Os animais, o mundo foi através de uma evolução, né? O homem veio do macaco, né? Charles Darwin veio com essa teoria e os homens adotaram essa teoria aí, e nas universidades, escola, está se pregando isso. Não prega, não mostra que Deus criou o mundo pela sua palavra, porque eles não querem misturar religião, eles dizem, com ciência. Aí diz que foi, né, a evolução, que veio a evolução dos animais, e não a criação. Deus não criou o cavalo evoluiu. Deus não criou o homem evoluiu, se tornou do macaco, se tornou um homem. É uma crença da evolução. Isso é um sinal do fim dos tempos. 77, descrença na existência do diabo. Então hoje está se descrendo muito que Satanás existe. Satanás quer que as pessoas não creiam que ele existe, para que tudo que ele faça não seja visto que foi ele que fez. Não atribua a ele que foi ele que fez. Aí ele leva as pessoas a não crer que ele existe. Porque não crendo que Satanás existe, vão culpar quem? As desgraças que ele faz. Vão culpar Deus. É assim que Satanás trabalha. Ele é esperto, inteligente, né? Muito sagaz, muito astucioso, e ele faz as pessoas não crerem na existência dele para exatamente isso, botar a culpa em Deus. Descrença na existência do diabo, 77. 78, alteração das escrituras. A gente tá vendo isso demais aí. Fazem a Bíblia, aí muda, né? No princípio era o verbo. Aí, e o verbo era um Deus. Um Deus. Uma certa seita aí coloca um Deus, não coloca que e o verbo era Deus, não, porque não quer atribuir a Jesus a sua divindade. Não quer mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, eterno, que Jesus é igual ao Pai, como ele disse, eu e o Pai somos um, né? Não querem atribuir a divindade de Jesus, então faz isso aí, altera a escritura, coloca lá, e o verbo era um Deus, colocando Jesus como um deusinho, menor que o Pai. Diminui a pessoa de Jesus e leva a pessoa a querer não adorar a Deus, a Jesus como Deus, a não crer na divindade de Jesus, que ele é Criador, que ele é Senhor, que ele é eterno, que ele é Salvador, que ele é Redentor, que ele criou o mundo, que ele é digno de adoração. Alterações nas escrituras para levar as pessoas a fugirem da verdade. 79, surgimento do anticristo e do falso profeta. Temos aí pessoas que estão sendo apontadas como falso profeta do Apocalipse e o anticristo. Vamos aguardar, vamos esperar. Mas uma coisa é certa, o anticristo está no mundo e o falso profeta também. Quem é, não podemos afirmar 100% de certeza. Há suspeitas. Vamos aguardar, né, os fatos acontecerem. Por fim, e por último, a pregação do evangelho no mundo inteiro. Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então viria o fim. Durante a grande tribulação e a tribulação, o evangelho continuará sendo pregado. Durante o milênio, o evangelho continuará sendo pregado. No fim do milênio, aí vem o fim. Então Jesus não estava dizendo que para ele poder arrebatar a igreja, o evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo. Ele não disse isso. Porque durante a tribulação, quem não ouviu antes do arrebatamento, vai ouvir após o arrebatamento, através de anjos que vão anunciar do céu, Apocalipse 14:6, através das 144 mil, né, 144 mil, né, selados,
144 mil vão pregar também durante a tribulação. E as 2 testemunhas vão pregar também durante a tribulação, os 3 anos e meio iniciais. No meio dos 7 anos eles vão serem assassinados pelo anticristo e vão ressuscitar e vão subir ao céu. Mas eles vão pregar os 3 anos e meio iniciais da falsa paz, eles vão estar pregando. Entendeu? Vão estar pregando. Então, a mídia tem levado à expansão do evangelho, a internet, os satélites, o telefone, celulares, notebook, computadores, a TV, rádio, revista, né? No mundo inteiro. A reprodução da Bíblia para todas as nações, em todas as línguas, isso está levando à pregação do evangelho no mundo inteiro. O YouTube é uma plataforma que nós temos usado aqui e nossa voz está chegando a várias nações, vários países, várias pessoas do mundo, entre muitos e muitos outros meios de pregar o evangelho. Igrejas que estão aí em mais de 200 países. Há denominações aí que entraram em países aí que era proibido entrar o evangelho e elas entraram. Então nós estamos realmente nos últimos dias. O vídeo ficou um pouco extenso, 56 minutos já está, e eu só quero aqui agradecer a sua atenção, que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, e que Deus abençoe você, e que você tome a consciência de que estamos nos últimos dias, que você, que eu, que nós fazemos parte da geração que verá o arrebatamento, que verá a volta do Senhor Jesus. Em breve estaremos longe daqui, estaremos com o Senhor Jesus para sempre, nas bodas do Cordeiro, e depois voltaremos para estabelecer o reino milenar. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.